Hoje, para mim, o domingo é isso, essa pregação tem a ver com isso, e eu espero que seja pertinente para você também. Abre lá comigo em Mateus, Evangelho de Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Diz assim, ó. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Pois os pagãos ou os ímpios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Os pagãos correm atrás dessas coisas. O Pai sabe o que nós precisamos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não se preocupem com amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. Não se preocupem com o amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. Basta viver cada dia e o seu mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta que a frequência da sua energia seja para o presente, para este dia. Bom, eu não podia ter outra porta de entrada que não fosse, para falar de preocupação da vida, que não fosse o texto de Jesus aos discípulos. Discípulos aqui com D minúsculo, mas bem encorpado, porque isso aqui para ovelha apenas, né, para multidão, ou para aqueles que buscam apenas os benefícios do evangelho, não vai se encaixar. É uma matemática que nunca vai fazer sentido. E motivo pelo qual Jesus está dizendo isso aqui para um grupo de pessoas que se propõem a ser discípulos de Jesus, né? E o que é preocupação, meus irmãos? Preocupação tem a ver com uma opinião antecipada, ou a primeira impressão que uma coisa faz no ânimo de alguém, né? É uma ideia fixa e antecipada que perturba o nosso espírito a ponto de produzir sofrimento de forma antecipada à realidade esperada. Nós estamos vivendo dias de muita agitação. Os impactos dessa pandemia, eles alcançam não apenas as nossas finanças, mas nossa alma, nosso espírito, nosso físico, a nossa energia empenhada, a nossa capacidade de ter expectativa. Tudo hoje, né, o mundo hoje comunica velocidade, né, requer de nós um envolvimento ágil, uma resposta rápida. Estamos cada dia mais forçando o nosso cérebro a pensar mais rápido e, consequentemente, o nosso corpo a responder mais rápido. Eu estava vendo uma pesquisa do número de palavras que uma criança aprendia há 20 anos atrás, nos seus primeiros anos de idade, são infinitamente menores do que o que ela aprende hoje,
nos seus 2 primeiros anos de vida. O número de informação, o acesso a informações e o volume de informações que nós relacionamos todos os dias automaticamente solicita da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso intelecto, uma capacidade de organizar essas informações, de processar e de corresponder a essas informações, que de alguma forma pode ser muito maléfico à nossa saúde. Quando a gente conversa com pessoas da geração anterior à nossa, nossos pais, talvez, os nossos avós, fica nítido que eles funcionam numa outra voltagem. A gente está parecido, ligado no 220 e eles estão ligados no 12 volts. Então, é uma diferença enorme. O jeito deles conversarem, o jeito deles pensarem, a saber que eles não conseguem lidar com algumas coisas da nossa atualidade e preferem viver naquela cultura que fez parte do grande espaço da sua vida, né? Que é uma cultura de vida um pouco mais ponderada, um pouco menos agitada do que a nossa. E com isso eles experimentam muito mais leveza, muito menos pressão. Hoje você chega para um menino de 12 anos, ele já está pressionado com a faculdade, né, que ele vai fazer. Antigamente isso estava próximo dos 18 anos, mas agora é dos 12. Né? E isso está cada dia mais precoce. O pano de fundo do que nós estamos construindo de mentalidade é a questão da fé em um Deus que é Deus ontem, é Deus hoje e é Deus de amanhã. E se de fato nós acreditamos assim, a gente precisa validar muito a nossa forma de viver, porque o que parece é que intelectualmente nós falamos e professamos a respeito do Deus, ou de Deus, o Deus de ontem. Nós queremos viver o Deus de hoje, mas nós não acreditamos que ele será Deus amanhã. Na grande maioria, nós amamos as obras boas que Deus fez em cuidado de nós no passado. A gente quer acreditar que ele conduz o nosso presente, mas temos muita dificuldade de acreditar que ele será presente amanhã. Ou, forçando um pouquinho a nossa intelectualidade, eu diria que o amanhã não existe. Parece que é isso que a mensagem de Jesus, o suco dessas palavras de Jesus quer nos dizer. O futuro não existe. Não existe amanhã. O que existe é ontem e hoje. O amanhã, quando nós chegarmos no amanhã, o amanhã não será amanhã, ele será hoje, ele será presente. Então, vocês estão gastando a vida acreditando em algo que ainda não existe. Mas, entre parênteses, mesmo não estando, não sendo possível a realidade do amanhã, Deus será Deus do amanhã, porque o amanhã está sob o governo das mãos dele. Mas não será amanhã, será o hoje. Vou repetir para ficar bem claro. Nós precisamos refazer ou repensar no quanto nós temos fé no Deus de ontem, no Deus de hoje e no Deus que é Deus amanhã, mesmo que o amanhã não exista. Não existe amanhã. Por quê? Porque amanhã, quando eu chegar no amanhã, o amanhã será hoje. O amanhã será o meu presente e Deus será presente. Parece que Jesus sabia que nós viveríamos o tempo que estamos vivendo hoje. E isso inclui
o Sermão do Monte, um dos fatores mais desafiadores da vida, que é as preocupações. É a nossa capacidade da gente antecipar realidades que ainda não são presentes, mas a gente certamente é consumido, ou pode ser consumido por elas. E o primeiro ponto da minha conversa com vocês hoje é o seguinte: não tem como nós sermos crente, os que creem, e gentio e pagão ao mesmo tempo. Não tem jeito. Não tem como você se dizer crente, que crê, e ímpio, pagão, gentio, que não crê ao mesmo tempo. Os judeus, eles foram um povo escolhido por Deus, eles receberam os oráculos de Deus, tiveram a oportunidade de experimentar um conhecimento especial de Deus, por meio de fatos verídicos. Então é um povo que atravessou o Mar Vermelho com pés enxutos, que venceu batalhas maravilhosas como essa que a gente leu hoje. Eles viram o maná cair do céu, eles, quando enjoaram de pão, Deus deu a carne. Enfim, eles tiveram diversas experiências. De fato, os judeus foi um povo especial, escolhido com um propósito específico. E qual era esse propósito? Acreditem em mim, eu sou o Deus de ontem, de hoje, e serei o Deus de vocês amanhã. Todos os demais povos naquela época era considerado ímpio. Ou seja, o que significa, o que é ímpio, o que é gentio, pagão? Foi o nome utilizado para reconhecer todos esses povos que não tiveram essas experiências de cuidado especial de Deus. Pessoas que não conheceram o Deus de Israel. Pagão é aquele que a sua perspectiva de vida gira limitada a seus próprios pensamentos, a sua própria força, a sua própria sorte e, escute, em seu próprio braço. Judeus, povo de Deus, cuidado ontem, hoje e amanhã pelas mãos de Deus. Experiencial, né? De forma especial. Pagão, aqueles que não teve acesso a esse Deus, que não teve o privilégio de ser povo escolhido e que teve que lutar com seus próprios pensamentos, força, sorte e braço pela sua sobrevivência. Se as nossas preocupações e apreensões a respeito da vida neste mundo dominam a nossa mente, eu tenho uma pergunta: você é crente ou pagão? Se realmente estamos vivendo fundamentalmente com os nossos pensamentos como a nossa única saída, que a nossa força é a nossa única saída, que a nossa sorte é a nossa única saída e que seu braço é o que te sustenta hoje, ontem, hoje e amanhã, nós somos crente ou pagãos? A filosofia de vida de um homem, ela não se manifesta apenas pelo que ele fala, mas pela forma que ele conduz a sua vida cotidiana, ou como ele reage aos acontecimentos ao seu redor. E a gente consegue descobrir muito a nosso respeito, como crentes que somos, por meio de observações comuns, né? Comentários com amigos, o que nós fazemos com o nosso tempo ocioso, a forma como nós regulamos nossa conta bancária, a capacidade que nós temos de deixar vaidades acessar a força principal da nossa vida. E tem um momento que é crucial para espremer o que de fato tem dentro de nós, que é o momento da crise. A crise, pessoal, ela até tem um processo de forja, de ensino, mas antes dela ensinar, ela revela.
antes da crise te moldar alguma coisa, ela revela a situação atual do que você pensa, do que você fala, do que você age, do que você faz, em quem você confia. O que nós falamos é sempre provado pelo que nós vivemos. Se torna nítido qual é a estatura espiritual de um homem ou de uma pessoa nos tempos de bonança, mas principalmente no tempo de escassez, no tempo onde vêm as perdas, onde nós temos os nossos lucros, ou o nosso sustento, ou os nossos entes queridos faltantes. É no momento que tiram o chão dos nossos pés. É aí sim que nós vemos a estatura espiritual de alguém. E Jesus força essa nossa conversa porque ele diz que nós não podemos ser como esses que correm atrás destas coisas. Correr atrás dessas coisas. O que significa correr atrás dessas coisas? A sua vida de segunda a segunda ou de segunda a sexta é correndo atrás de quê? Qual é a força motriz que faz você correr atrás de alguma coisa? E perceba, eu não estou dizendo, ou isso aqui não é uma pregação com intenção de você ser o folgado, né, ou aquele lugar de ociosidade. Paulo fala, aquele que não trabalha não come, né? Todo trabalhador é digno do seu próprio salário. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer nada, eu estou dizendo com qual intenção você faz o que você está fazendo. E essa palavra aqui ela é muito incisiva, né? Correm atrás, que procuram, que buscam intensamente e continuamente algumas coisas. O que fica nítido, pessoal, é que essas pessoas vivem somente para as coisas. Buscam incansavelmente coisas. E aí vem uma pergunta vital para aqueles que querem a mensagem do reino, né? Somos nós assim? Como você se classifica hoje mediante as ações ordinárias da sua vida? Somos nós crentes ou pagãos? Somos nós cristãos ou ímpios? Somos nós pessoas que confiamos no Deus de ontem e de hoje e não confiamos no Deus de amanhã? Se essas coisas, pessoal, elas monopolizam as nossas principais energias, os nossos pensamentos estão sempre em coisas. Quando aumenta a temperatura da fornalha, aí você some do nosso meio. Quando as crises vêm e você, ao invés de permanecer no barco agitado, você começa a gritar, o barco está afundando, e quer resolver com a sua própria mão, quer pular do barco. O fato é que nós temos que reconhecer que estamos sendo mais mundanos do que cristãos. Nós estamos dotados de uma mentalidade muito mais ímpia do que uma mentalidade crente. Ou, pior, talvez uma mentalidade mundana travestida de crente. Porque crente tem a ver com crer. E crer tem a ver com acreditar no Deus de ontem, que Ele é presente hoje e que será presente no nosso amanhã, sabendo até que o amanhã não existe. Só existe presente e ontem. Isso é maravilhoso, porque
às vezes nós construímos castelos para amanhã. E eu quero dizer mais uma vez, o amanhã não existe. David, nós não precisamos nos preocupar, nos precaver, nos organizar, nós não precisamos ter ações que comunicam que quando o nosso presente de amanhã chegar, a gente precisa ter um mínimo de ordem? Sim. O que Jesus está dizendo aqui não é sobre essas ações, ele está dizendo sobre uma preocupação, uma ocupação antecipada com aquela realidade que ainda não existe. E pior, com aqueles que fazem com tanta energia essa preocupação que esquecem de contemplar o Deus de ontem é o Deus de hoje e vivem como ímpios. E quem quer viver o reino, pessoal, basicamente precisa romper com esse sistema ímpio. Porque a temperatura da fornalha só tende a subir. Os leões na cova só tende a aumentar. O sistema opressor desse mundo, inclusive o monetário, financeiro, capitalista, tende a piorar. Sobretudo, tende a aumentar também a sinalização do reino de Deus mediante a vida da igreja, como um farol que brilhará e iluminará essas áreas escuras de toda a sociedade com uma esperança chamada Reino Vindouro, Rei, Senhorio de Jesus, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e nós reinaremos com ele 1000 anos, numa nova Jerusalém, numa nova terra, com uma mentalidade que já está sendo formada hoje. Quantos aqui terão suas posses preservadas quando Jesus voltar? Quantos? Pensa aí. Vai levar o quê? O que da nossa realidade econômica, que tanto nos preocupa, fará parte do reino vindouro? O quanto? Assim, tem algumas contabilidades que eu não entendo, mas conversando um dia com um empresário já avançado em idade, no final da sua carreira, com um patrimônio assim enorme, de milhões de reais. E esse empresário tem 2 filhos, são vivos ainda, tem 2 filhos. E uma das falas desse empresário era a seguinte: olha, eu não vou fazer inventário, partilha antes de eu morrer, não quero saber disso, eu quero o seguinte: eu não vou dar nada, não vou deixar nada para nenhum dos meus familiares. Quando eu morrer e parar de usufruir de tudo que eu tenho, que eles se matem para pegar uma coisa, um pouquinho para cada um. E eu fiquei pensando nessa fala assim, puxa, há algo de mais valor do que você abençoar um filho a começar a vida, né? Seja ela nos estudos, seja ela no estabelecimento de uma família, mobiliando uma casa ou ofertando um apartamento, seja um carro para ele trabalhar. Faz sentido? Faz sentido essa preocupação desse homem? E às vezes nós somos tão burramente alcançados por preocupações que não encaixam no reino vindouro. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar com vocês não tem como você se intitular crente e viver como um ímpio pagão. Ou você confia no Deus de ontem, que ele é presente hoje e que ele será presente amanhã, ou você luta com seu próprio braço, ou você confia
única e exclusivamente naquilo que você pode conquistar com seu suor, né? Com o suor do teu rosto. Pastor, mas mesmo eu confiando, eu preciso continuar trabalhando, lutando? Claro, é óbvio, mas a força motriz é diferente. O que está correndo nos seus braços não é o seu próprio suor, não é a sua própria guerra. O seu fim não é nas suas coisas. E você não vive coisificando as pessoas. Você não fica tratando o próximo como interesseiros. Quem pensa assim são os gananciosos. Você já não duvida de toda ação boa, né? Porque acha que por trás daquela ação tem algum interesse. Não, você não faz isso porque isso é dos mesquinhos. Os que estão buscando o reino de Deus se conhecem, se reconhecem. O Carlos Queiroz fala que são os macarianos, né? É uma nova linhagem. Os que nasceram para o reino se conhecem, eles batem o olho um no outro e sabem que não tem nada aqui. Vão morrer com muito pouca coisa. Vão deixar nessa vida muito pouca coisa. Mas quando chegar lá, quando ver Jesus, quando chegar no reino vindouro, abrir as portas da esperança, aí sim terá riqueza. Aí sim serão ricos. E é isso que tem que nos fascinar, irmãos, como herdeiros de um reino. Eu sei que para mim é muito fácil falar isso porque eu sou uma pessoa que não tem nada. Mas tenho muito pouca coisa. E o que eu tenho não é coisas. Mas que nossa esperança, que nosso tesouro, que nossa recompensa seja para além das coisas, né, dessa vida. Que nós sejamos crentes, né, acima de tudo. O segundo ponto que eu queria deixar com você é que seu ponto de vista hoje comunica sobre o que você espera do seu amanhã. Há duas teorias que eu queria deixar com vocês para vocês pensarem. A primeira delas, entre os ímpios, né, há aqueles que imaginam que tudo quanto nos acontece é puramente acidental. Isso é um ponto de vista conhecido como teoria da contingência. As coisas acontecem sem motivo ou razão e ninguém sabe o que de fato acontecerá em seguida. É um amanhã desconhecido, né? Logo, não há propósito algum nessa vida e o que me resta é viva la vida. É o ter. Isso é o que a gente chama de teoria da contingência. Você vai conversar com uma pessoa assim, e aí ela crente e tal, e começa a falar, não, tal, o amanhã. Ela fala assim, não, amanhã, né? Amanhã vai. A gente não sabe o que vai acontecer, é um acidente de percurso e vai saber, né? Vai saber o que vai acontecer amanhã. Já que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, vamos viver o hoje. Isso é o contingente. Do outro lado, tem o fatalismo, que é o oposto do primeiro. O fatalismo fala o seguinte: aquilo que tem que ser, vai ser, meu amigo. Independente do que você vai fazer, vai acontecer aquilo. É o amanhã conhecido. Né? O primeiro é o amanhã desconhecido. Agora é o seguinte: não importa se você crê, não crê, vai, não, o que vai acontecer, sem importar o que alguém possa fazer ou dizer, o que tiver que ser, será. Logo, para que o nosso esforço, se no final alguém está com a manete do destino na mão, determinando o que vai ser na sua vida, inclusive sem a sua participação? Isso é o fatalismo. E existe no nosso meio essas duas teorias, inclusive dentro da igreja, inclusive no meio cristão. Os contingentes que vivem hoje desregradamente e os fatalistas que acham o seguinte: não, preocupa não, se tiver que ser isso, vai ser isso mesmo, pode ficar aí sentadinho que as coisas vão.
vão acontecer. A contingência e o fatalismo são as principais expressões do ponto de vista pagão hoje. Ensina que tudo que as pessoas vivem nessas posições tem a ver com coisas. E o último valor da vida é o prazer, é o hedonismo, é aquilo que satisfaz o meu hoje, é aquilo que me atende hoje. Então as pessoas chegam ao absurdo de ter um Deus de estimação trancado numa gaiola ou dentro de uma lâmpada de gênio. E quando elas querem, pega os seus amuletos, mesmo que sejam bíblias, faz as suas orações, os seus oráculos divinos, esfrega a lâmpada, o gênio sai e elas fazem pedidos para que seja atendido prontamente mediante o seu prazer. Isso é pagão. O ponto de vista cristão e a doutrina ensinada pela palavra de Deus, especialmente no Sermão do Monte, é outra doutrina, é a doutrina da certeza. Da certeza é o amanhã esperado. Não é o amanhã conhecido, porque nós não conhecemos, e não é o amanhã desconhecido, é o amanhã esperado, é a doutrina da certeza. E certeza é uma realidade da gente antecipar coisas sem adoecer com a preocupação. Há uma grande diferença em antecipar com esperança e antecipar com preocupação. A vida, ela não é guiada por um acaso, ou ela também não é determinada sem a minha participação. Nós estamos, sobretudo, na mão de Deus, mas Ele nos chamou como cooperadores, construtores do amanhã. Pessoas que, sim, podem impactar este mundo com a visão do reino, com a palavra de Deus e com a verdade, e esse modo de viver pode, sim, interferir no que a sociedade, as realidades que estão oprimidas pela queda, possam viver amanhã. Existe uma grande diferença entre essa visão de mundo cristã das demais visões de mundo. E nós, em geral, vivemos repleto de ansiedades e preocupações. Nós, muitas vezes, estamos virtualmente mortos, assumindo um ponto de vista ímpio, fatalista, contingente, não crente na esperança vindoura, no reino vindouro. Se você é cristão, e eu te falo isso de coração, você precisa confrontar sobre qual teoria, sobre qual filosofia, em homenagem ao meu amigo Bruno, filósofo, sobre qual filosofia o seu sangue pulsa na sua veia. Se é contingente, se você vive lá a vida porque o amanhã é desconhecido, se você é um fatalista que acha que tem que ser, vai ser, ou se você é um cristão que tem uma viva esperança no reino vindouro. Palavras do apóstolo Paulo: se a sua esperança estão apenas nas coisas desta vida, você é o mais execrado dos pecadores. E a terceira coisa que eu quero deixar com vocês é que fé, pessoal, fé não cresce mecanicamente, não. Fé não é resultado de osmose. Eu não passo um pouquinho de cuspe, encosto na sua cabeça e transfiro fé para você. Tem muito pouco também, não tem fé sobrando, não. Às vezes, assim, a gente ajuda um pouquinho, mas não tem fé sobrando, não. Mas fé não é resultado de osmose. Fé precisa ser
praticada. As pessoas chegam para nós e falam assim, tá, mas como eu posso crer num reino vindouro? Como eu posso crer tanto no que ele será Deus do amanhã? Simples, praticando fé hoje. Ampliando a sua capacidade de ter ações, mesmo sem ver. Se você continua vivendo a sua vidinha mediante apenas aquilo que você vê, sua fé nunca vai ser maior. Porque você não dá passos a ponto de esticar a sua realidade. Eu aprendi com um amigo meu, educador físico, que quando ele planeja, ele faz uma planilha para desenvolvimento da sua capacidade fisiológica, para sua resposta de energia, a cada final de ciclo, ou de semana, ou de etapas desse treinamento, ele dá um pequeno salto, né, daquele limite que você chegou. Isso para quebrar a barreira do último estágio e fazer com que você já se prepare para o novo estágio. Ou se desafie ao novo estágio. Qual que é o nosso problema? Como crentes, como pessoas que creem, a gente acha que fé já é aquilo que foi depositado pelo Espírito em nós quando fomos salvos e a gente não pratica fé. Resultado, nossa fé não cresce. Nós buscamos viver por representação. Ora por mim, faz para mim, jejua para mim, lê a Bíblia para mim. Ô pastor, prega para mim. Pastor, se você orar, eu vou ser curado, mas eu orar por mim mesmo não vou ser curado. A gente liga para o grupinho de oração e pede oração, mas a gente não ora. A gente pede fé para os amigos, mas a gente não pratica extensão de fé. E o que seria isso? Abre lá comigo em Hebreus 10. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com certeza, com firmeza, à esperança que professamos. Apeguemos com firmeza à esperança que professamos. Porque Deus é fiel. Pois aquele que fez a promessa é fiel. Irmãos, como que eu faço para crescer fé? Você vive fé. Nós precisamos urgentemente ampliar a nossa forma de acreditar em Deus. E nós só conseguiremos isso andando em um lugar diferente do que nós já conhecemos em Deus. Quando a gente vai pegar um serviço, imagina lá nosso amigo Fernando aí, projetista, esses carros tudo aí que sai aí, tem a mão dele, o cara é fera. Aí o chefe dele chega lá com uma planta, um documento lá, com um projeto, e fala assim, olha, Fernando, eu quero fazer esse projeto aqui. Aí o Fernando pega o projeto na mão, olha, coça a cabeça, aí já o chefe já olha e fala, aí deu ruim. Você está coçando a cabeça, Fernando? É porque esses cálculos aqui eu nunca fiz.
essa curva aqui a gente nunca fez, ou esse furo dessa proporção eu nunca fiz, esse material do projeto eu nunca usei. Aí o chefe dele vira para ele e fala assim, mas Fernando, você não é aquele que fez aquele furo, que descobriu quando a gente usou aquele material. Quando eu te dei aquele projeto, você chegou aqui, não sabia nem ligar a máquina, e você foi lá e aprendeu e fez. Você não é o mesmo? Estou te dando a oportunidade de crescer em fé. Ande num ambiente diferente do que seguro. Põe o seu pé num lugar diferente da segurança, do previsível. Vá além da onde seu pé colocou até aqui. Descubra um novo e vivo caminho. Porque fé não é resultado de osmose. Conhecimento não se passa com estalo de dedo. Exerça fé. Cresça. Não cresça acidentalmente em fé. Não ande só na garupa dos outros. Tenha coragem de ser o timoneiro. Mamãe falar uma coisa para você? De assumir o volante do seu carro de fé, da sua vida. Você fica enrolando para fazer o seu xixi. Mas para isso você precisa colocar o pé para além do lugar seguro. Eu assim, do fundo do meu coração, irmãos, eu tenho muito privilégio de congregar com o calibre de pessoas que a gente anda junto há muitos anos e é muito bom. Mas eu não tenho dúvida que muitos no nosso meio têm potenciais enormes e potenciais que essas pessoas ainda não conhecem. E o porquê é simples. Porque elas não têm coragem de colocar o pé para além de um lugar seguro. E é para isso que a gente foi chamado para o reino de Deus. Nós fomos chamados para ajudar pessoas com dificuldades de colocar o pé para além do que estão vendo, emprestar em algum momento o nosso braço, o nosso ombro, o nosso abraço, nossa correção, para que essas pessoas saiam do lugar cômodo. Talvez foi para isso que Deus me chamou. Talvez foi para isso que Deus miseravelmente me deu um chamado de ser uma pedra no sapato de algumas pessoas, de ser o inconveniente, de chegar num domingo, dia 26 de julho de 2020, no meio de uma pandemia e pregar isso aqui. Por que você está fazendo isso, hein? Não sei, não me responde. Mas quem vive preocupado não tem tempo para viver o novo e vivo caminho. E nós acreditamos que chegou um tempo para pessoas viverem o novo e vivo caminho. Sabe por quê? Porque uma coisa é você conhecer o caminho, outra coisa é você viver o caminho. Uma coisa é você saber a Bíblia, outra coisa é você usar isso que nós chamamos de palavra de Deus como palavra para a sua vida. Como remédio para os seus problemas, para os seus dilemas, para as suas doenças. É antes de você tomar o seu remédio, você ler Isaías 53 e acreditar que aquilo ali pode ser verdade na sua vida e você ser curado naquele momento com a sua oração, ou com a oração do seu cônjuge, ou com a oração do seu filho que mal sabe falar, mas sabe colocar a mão na sua cabeça. Guarde isso. Quem vive pré-ocupado não está disponível para viver o novo e o vivo caminho do reino de Deus. E eu fecho com algumas perguntas para você. Deus me ajude. Primeira, suas reações
quando está ouvindo essas palavras minhas, são essencialmente diferentes daquelas pessoas que não professam a mesma fé que você? Ou você é farinha do mesmo saco? Você numa rodinha de crente e pagão, você é mais pagão ou mais crente? Quando as pessoas começam a reclamar, não, a pandemia quebrou não sei quantas empresas, perdi emprego, fechei empresa, estou passando necessidade, estou sem comer. Você é o do pagão, do, não, é isso mesmo, né? Tá ruim. Né? Ou você é, opa, cara, Deus está me cuidando de mim. Deus está sustentando a gente com o que a gente precisa. Porque quem ofereceu todos os reinos desse mundo não foi Deus, não, foi Satanás. Lembra Mateus capítulo 4? Se curve a mim e eu te darei todos os reinos desse mundo. Foi promessa de Satanás, viu? Foi promessa de Deus, não. Deus simplesmente confiou na esperança, na palavra e disse: para todas as tentações de Satanás, o Senhor Jesus respondeu com esperança, com a palavra de Deus. O problema é que tem muito cristão querendo receber as promessas do diabo, que é ter todas as coisas dessa vida. Ele não nos chamou para ter todas as coisas, ele nos chamou para ser dono, para ser co-herdeiro do dono de todas as coisas desta vida. Né? Como cristãos, primeira pergunta, né? Sua reação, essencialmente, de essência, é diferente dos que não professam fé? Ou é a mesma coisa? Segunda, como cristão, a sua substância de acreditar em Deus é diferente de um pagão? Ou você é dos contingentes? Ou você é do fatalismo? Você é do amanhã desconhecido, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou você é do fatalismo, independente do que eu vou fazer, eu vou morrer mesmo, esse trem vai dar problema mesmo? Eu vi uma palavra essa semana do Cortella, muito legal. Depois eu mando ela para vocês. Ele fala da diferença de ser importante e ser conhecido. E ele fala que muita gente é conhecido, mas não é importante. Porque importantes são aqueles que a gente consegue importar para dentro. É um movimento de fora para dentro. E aquilo se torna importante porque tem valor. E às vezes o conhecido é aquele que trabalha só com a imagem externa, né? O exportar a imagem. Então tem muito pastor conhecido, mas não é importante porque ele não tem profundidade, ele não importa pessoas para dentro dele. Como cristãos, nós nos preocupamos com aquilo que é importante ou nos preocupamos em nos tornar conhecidos? Por último, você confia no Deus que professa? Você é crente? Se Jesus voltasse hoje, te encontra num novo e vivo caminho, você acredita que Ele é o Deus, inclusive, da rua sem saída? Do pier, quando ele termina as madeiras e o próximo passo é água? Você confia em Deus? Como você tem crescido em fé? Porque só há um caminho. Fazendo coisas que você nunca fez, vivendo realidades que você nunca viveu, acreditando em promessas que você nunca acreditou. Se as suas convicções, meus irmãos, não for capaz de mudar as suas palavras, se elas não forem fortes o bastante para isso, elas nunca serão suficientes para mudar a sua situação. Você vai ser
crente de banco o resto da vida. Você vai ser... E não tem problema, se Deus te chamou só para essa medida de fé, viva conforme a medida que Deus separou para cada um de nós. Mas Mateus 6,25 é para discípulo. E o discípulo tem que se esforçar para mudar convicções. E mudando convicções, muda as suas palavras. Mudando as suas palavras, muda as suas ações. Mudando as suas ações, muda os seus resultados. Eu fecho com uma vacina contra as suas preocupações. Lucas 10, 38 conta a história de duas mulheres. Todo mundo está careca de saber. Marta e Maria. Existe um remédio escondido nesse fato aqui. E Lucas 10, 38 fala de duas mulheres que foram impostas ao mesmo desafio. O desafio de hospitalidade do Jesus enviado, né? Do Jesus Messias. E elas se sentem honradas pela oportunidade de recebê-lo. E Jesus vai até a casa dela com os discípulos. Então, tinha serviço, tinha demanda para cuidar. Diz o versículo 38. Caminhando Jesus e os discípulos, eles chegam ao povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em casa. E Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Tecla SAP estava preocupada com outras coisas. Marta, muito ocupada, preocupada com coisas terrenas, com afazeres, com realidades que roubavam toda a sua energia. Maria identificou que servir um almoço seria legal, tomar um café com Jesus seria legal. E vai ser legal, hein? Comer um churrasco de cordeiro com Jesus. Vou fazer uma costelinha de porco ao molho barbecue. Aleluia. Com Jesus vai ser legal. Mas Maria identificou o seguinte: eu quero sentar aos pés dele porque não há outro alimento a não ser a sua palavra. Perceba que a nossa realidade de Marta, inquieto, perturbado, preocupado, apreensivo, agitado, andando de um lado para o outro, solucionando problema, atendendo demanda, respondendo e-mail, rouba a nossa capacidade de perceber o essencial. E o essencial é os pés de Jesus. O essencial é o remédio que Jesus pode dar na nossa boca, chamado presença de Deus. A Maria, ela estava mais preocupada com coisas eternas. E aí não tinha preocupação maior do que a presença de Deus. Cuidado com a coisificação da vida, viu? Cuidado com a vida que vai do prato à boca. Cuidado com a vida que vai nas cifras. Cuidado com a vida que vai na superficialidade das relações, na desumanização dos relacionamentos. Porque a forma como nós nos relacionamos, ou o tipo de relação que vivemos, determina se nós estamos mais ocupados com coisas ou com a eternidade. Marta ou Maria? Ambas estavam preocupadas em se alimentar de Jesus.
Uma, se alimentar com coisas. E a outra, se alimentar do que ele tinha para dar. A palavra, a vida, o toque. Palavras de Jesus. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Que paulada, hein, irmãos? Marta, Marta, você está antecipando preocupações que está roubando a sua vida, que está te deixando inquieta, minha filha. Maria escolheu a boa parte. Marta achou que a melhor parte seria a refeição, a mesa, os pratos, etc. Não que tudo isso não fosse excepcional, que não faz parte da nossa hospitalidade, que seria maravilhoso. Mas Jesus está falando de uma realidade que rouba o essencial. Quantas pessoas têm perdido o seu essencial, não é mesmo? E perdido pelas coisas. E Jesus diz que essa boa parte não será tirada daqueles que querem. Ontem à noite eu estava no papo com uma pessoa e essa pessoa dizendo sobre a realidade Filha, próspera de não. outra pessoa, Não joga aí não, não, de não tamanho da espreme aí sua não. casa, tamanho da sua empresa, o tanto de dinheiro, os carros. E essa pessoa falando para mim numa perspectiva de essa semana eu tive um encontro com essa realidade e percebi que eu sou mais rico que essa pessoa. Eu percebi que o que eu tenho vale mais. E eu não trocaria a minha vida simples com o que eu preciso, com a paz que eu preciso, que é a pessoa de Jesus, por nenhuma dessas coisas. Eu não sei se você tem preço, quanto você vale. Esse mundo diz que todo mundo tem um preço. Não sei se você é um desses, tomara que não. Mas eu deixo uma mensagem de esperança do reino, dizendo que o que vale mesmo não tem preço, tem valor. Algumas coisas têm valor, outras têm preço. O que tem preço, muitas vezes, não tem valor. E o que tem valor, muitas vezes, preço nenhum pode pagar. E uma das coisas mais valiosas e marcas mais substanciais para a nossa reta final, até Jesus voltar, será aquilo que nós temos de valor. E o que nós temos de valor hoje é uma viva esperança no reino vindouro. Não há preocupação maior, irmãos. Não há nada. Não há sua empresa, seu emprego. Não há a comida que você tem ou não tem. Não há o seu filho crescer em segurança ou não. Que pode ocupar mais a nossa mente, o nosso coração, do que uma viva esperança no reino vindouro. Você pode, por um momento de desvaneio, fechar os seus olhos e começar a imaginar o reino vindouro. Talvez esse exercício seja necessário até para a gente despoluir a nossa mente das preocupações pequenas. E eu te convido a isso. Te convido a um momento de fraqueza. Maria, você vai estudar um pouquinho, diz que ela senta assim, não tinha cadeira, né? Normalmente os judeus sentavam no chão, uma mesa nível baixo. Mas Maria não apenas sentou no chão, ela
chegou a sua cabeça para perto dos pés de Jesus. Eu estou vendo aqui, a maioria de vocês está com a fotozinha travada, né? Então a gente não está vendo. E, por isso, eu queria te convidar para esse momento de fraqueza. Se você puder, arraste a sua cadeira e ajoelhe no chão. Talvez o Senhor está te chamando para despreocupar de coisas que têm te oprimido há tanto tempo, tem roubado a sua saúde emocional. Você tem tudo para dar certo, você tem pessoas que te amam, você tem pessoas que acreditam no seu chamado, no seu propósito, você tem o que você precisa para comer, vestir, beber, e as coisas não dão certo. Mas não dão certo por quê? Porque você vive o amanhã que não existe. Você está tão enrolado com o amanhã que não consegue perceber o presente. E presente não se chama presente à toa, querido. Presente é um presente. Viva o presente com Jesus, aos pés de Jesus. E a melhor parte não será tirada. Palavras de Jesus a nós, e nós oramos. Espero que você tenha conseguido ficar aí num momento de fraqueza, com seus olhos fechados. Se você puder, dobre os seus joelhos ou deite no chão. E palavras de Jesus em Mateus 11, 28 fala assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, que é suave. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Tomai o meu fardo, que é leve. Tire essa mochila pesada de preocupações, de agitações, de inquietações, de desumanizações, de capitalizações, de coisificações da vida. Tira isso. Tira aquilo que te oprime. E veja o quanto você pode ser feliz com Jesus. Você pode ser feliz substancialmente só com Jesus. A felicidade que Jesus pode te dar, nenhuma outra pessoa pode te dar, nenhum outro bem pode te dar. A paz que Jesus pode te dar, ninguém pode te dar. Dinheiro nenhum pode te dar, condição nenhuma pode te dar, casamento nenhum pode te dar, nada pode te dar. O que Jesus pode te dar, que é a melhor parte. E sabe qual a distância da melhor parte de onde você está agora? A distância da presença dele. Do se achegar aos pés de Jesus, como Maria fez. De se preocupar com as coisas eternas de Jesus, chamada reino. E aí nós venceremos as opressões e preocupações dessa vida. Eu queria te convidar a uma oração cantada que nós vamos ministrar. É uma canção que diz que nós somos felizes. Eu sou feliz com Jesus. E a palavra felicidade, né, bem-aventurado, é a palavra felicidade. E felicidade tem a ver com a consciência que nada é maior do que Jesus. Por isso, ore essa canção conosco, talvez ainda de joelhos, de olhos fechados.
paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, oh, certo estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar para encerrar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, por esse tempo juntos, pela abertura, pelas canções. Que o Senhor faça essa palavra fermentar no nosso coração. O fermento, uma das características dele é fazer crescer e manter, né? Manter por mais tempo. Então, que essa palavra fermente no nosso coração e nos dê um domingo de reflexão do quanto nós podemos viver o teu reino, com a viva esperança do reino que há de vir, mas que já pode ser vivido hoje, mediante a presença de Jesus na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que seja um bom domingo, você e sua família aí, tá bom? Grande abraço. Amém, pessoal. Todos deu tchau aí para a gravação. Bom domingo a todos. Deus abençoe. Amém. Tchau para todo mundo.